E agora, com o tema As experiências de habitação de interesse social, as assistências técnicas e o programa Minha Casa Minha Vida. E iniciaremos o primeiro debate. Silêncio, por favor, para a gente poder começar. Para o debate, para coordenar as atividades da mesa, convidamos o conselheiro do CAU, RJ, Antônio Augusto Veríssimo. A mediação será feita pela advogada Eliane Souza de Oliveira, da Pastoral de Favelas. Para o debate, convidamos a pesquisadora do Observatório das Metrópoles, Ana Lúcia Brito. Graduada em Geografia pela PUC-Rio, mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela UFRJ e doutorado em Urbanismo pelo Institut d'Urbanisme de Paris. Tem experiência na área de planejamento urbano e regional, com ênfase em infraestruturas, atuando principalmente nos segmentos temas meio ambiente urbano, gestão urbana, serviços urbanos, saneamento ambiental e recursos hídricos. Felipe Araújo. Não chegou? Felipe Araújo, assistente social da Caixa Econômica Federal, ainda não chegou. E a agente social Jurema Constâncio. Coordenadora da União Nacional por Moradia Popular. O conselheiro iniciará os trabalhos da mesa. Bom dia, estamos no limite do dia e da tarde, né? Bom dia a todos e todas. Eu queria saudar aqui os integrantes da mesa, que já foram devidamente anunciados pelo cerimonial, e falar um pouco do nosso tema aqui, que é experiências de habitação e interesse social, e as assistências técnicas e o programa Minha Casa Minha Vida. E esse tema, eu acho que está muito bem colocado em função das falas anteriores, né, que vieram fazendo gradativamente um aprofundamento dessa questão de que muito bem chamou a atenção o Monsenhor Luiz Antônio Lopes, que é a questão do nosso desafio de construir cidades mais integradas, né? O padrão geral das cidades brasileiras e latino-americanas é um padrão de cidades segregadas, padrão de exclusão dos mais pobres, dos benefícios da urbanização. Queria chamar a atenção aqui para um trabalho recentemente publicado pelo Instituto Pereira Passos, da Prefeitura do Rio, que fala de um índice de progresso social no Rio de Janeiro. Ele está disponível na internet e esse trabalho possui informações e mapas que colocam assim de forma extremamente, diria, até chocante, a situação da distribuição extremamente desigual dos benefícios e da questão de como se distribuem no território da cidade do Rio de Janeiro os benefícios urbanos, a questão do acesso ao conhecimento, a questão do acesso à educação. Então, realmente, nós vivemos em cidades extremamente segregadas e uma tarefa que se coloca para arquitetos, urbanistas, mas não só para nossas profissões, é a tarefa de tentar superar essa questão e construir cidades
mais democráticas, cidades mais integradas. E na fala do Toledo, e do Martins e do Valério, ficou muito claro também quais são os limites que a atuação nossa profissional possui, porque nós somos um elo, geralmente funcionamos como um elo de ligação entre as comunidades, a sociedade geral, não vou falar aqui de comunidade especificamente, da sociedade geral, e o Estado, que é, em última análise, o responsável por prover, pelo menos, grande parte desses serviços e desses benefícios urbanos que devem estar acessíveis a toda a população. E o que a gente viu nas falas aqui é que, muitas vezes, a despeito do empenho de profissionais que efetivamente se colocam à disposição para fazer um trabalho de planejamento participativo e no sentido da construção de uma cidade integrada, isso não tem correspondência no plano das decisões políticas. Então, aí tem uma outra luta, que é a luta de construir espaços, como colocou a Sônia Rabelo, espaços de interlocução democrática e de controle da ação do Estado, para que o Estado efetivamente coloque em prática aquilo que é planejado e decidido pelos profissionais junto com as comunidades envolvidas. Então, feito esse prólogo aqui, eu queria relembrar aqui quais são as regras do nosso debate. Cada convidado tem 15 minutos de fala e o mediador 10 minutos ao final para fazer a articulação das falas e dos debates. Então, eu queria inicialmente passar a palavra para a nossa convidada, a professora, a geógrafa Ana Lúcia Brito, do Observatório das Metrópoles, do IPUR, UFRJ. Bom, boa tarde a todos. Eu tenho um PowerPoint de 3 slides e eu vou me solidarizar aqui com o Toledo, dizendo que são só 3 slides e 3 imagens, porque, nesse momento, o uso de PowerPoint está sendo uma coisa que a gente precisa repensar. Então, assim sendo, eu só tenho 3 slides, vou tentar ser rápida. Né? E uma coisa que eu queria dizer, que eu fui chamada para participar daqui pelo Observatório das Metrópoles, mas eu queria dizer que eu sou professora da FAO, UFRJ, apesar de ser geógrafa, no momento que a FAO ainda contratava professores que não eram formados necessariamente em arquitetura. Tem 20 anos que eu dou aula na FAO, e aqui no público tem alguns dos meus alunos. Então, enfim, acho que eu não estou tão estranha aqui, enfim, dentro do CAL. Né? O que eu vou tentar trazer para vocês são algumas questões rápidas, né? De alguns projetos de pesquisa que a gente desenvolveu e desenvolve no Observatório das Metrópoles, né? E o ProGurb, o programa do qual eu faço parte, faz parte da rede Observatório das Metrópoles, sobre a questão do Minha Casa Minha Vida, né? Que era mais ou menos o tema dessa mesa. Né? Então, em 2013, o Observatório das Metrópoles, que é uma rede nacional de pesquisa, né, desenvolveu um estudo de avaliação do Minha Casa Minha Vida, né, em 9 regiões metropolitanas do Rio de Janeiro. Eu não coloquei ali no slide, mas, enfim, o site é fácil, todo mundo usa Google, observatoriodasmetrópoles.net, e todos os relatórios, todas as publicações desses estudos estão lá, enfim, PDF, os livros, tudo de graça, é só baixar. Então, alguns pontos que eu acho que são importantes. Infelizmente, o colega da Caixa não está aqui, né, então a gente não vai ter talvez um diálogo, enfim, mas tudo bem, vamos em frente. Né? Então, só para retomar um pouquinho, né, o Minha Casa Minha Vida, um pouco a história do programa, né, que começa com uma lei de 2009, né,
e retomando, reorganizando um pouco a política de habitação social, os diversos fundos do governo federal. Né? A gente situa esse programa em duas linhas básicas, né? Uma linha que é a linha de mercado, evidentemente, e uma outra linha que é uma linha que a gente tem um cuidado muito especial com ela, né? Que é o Minha Casa Minha Vida Entidades. Né? Ambas tem um debate, se vocês forem buscar as declarações do atual ministro das Cidades, ele vai dizer que o programa não está suspenso, né? Que ele está sendo reavaliado, enfim, que pode voltar, mas assim a informação objetiva que a gente tem é que o Minha Casa Minha Vida Entidade está suspenso, sim. Então, isso traz uma questão do Minha Casa Minha Vida, né, sobretudo, que reforça uma coisa que já é do histórico do programa. Né, quando a gente olha os montantes dos recursos alocados, né, a gente vê que o núcleo central do Minha Casa Minha Vida é para as empresas, né, que acessam diretamente esses recursos através da Caixa Econômica. Né. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante, e a gente está agora no momento de eleição municipal, e evidentemente que tem um adesivo aqui comigo, e todo mundo sabe qual é o candidato que eu apoio, é importante chamar a atenção que o papel dos estados e dos municípios, né, nesse modelo de habitação social, ele é um papel bastante restrito, né? Ou seja, ele tem um papel de organizar a demanda, de, através dos cadastros, encaminhar esses cadastros para a Caixa Econômica Federal, né, para a seleção dos beneficiários e ainda, de certa maneira, criar condições para que seja facilitada, né, a produção de moradia, que pode ser através de desoneração tributária, que pode ser através de flexibilização da legislação urbanística, né, ou mesmo da legislação edilícia de determinados municípios. Né. Em alguns casos, né, alguns municípios podem até ceder, né, e isso a gente uma pesquisa que tem casos muito raros, né, mas acontece, de ceder terrenos, né, para atendimento à demanda de baixa renda, sobretudo na faixa que eu vou focar aqui, que é a faixa de 0 a 3 salários mínimos. Né. De qualquer forma, a lógica do Minha Casa Minha Vida é uma lógica onde o promotor do empreendimento, né, deixa de ser o setor público e passa a ser o setor privado. Né. Então, essa é uma primeira questão que eu acho que é uma questão central. Né. A Caixa Econômica Federal, e assim eu não posso ter diálogo, porque o companheiro não está aqui, mas a Caixa Econômica Federal cabe acompanhar, fiscalizar, enfim, os projetos, né, a contratação das obras, as etapas, etc. Então, isso também retira um pouco, que desresponsabiliza o poder público local dessa função. Né? Uma outra coisa que é importante chamar a atenção, né, é que o Minha Casa Minha Vida, né, tem algumas exigências técnicas mínimas, né, e, por outro lado, tem um cálculo de valor das unidades habitacionais. Né? Então, o mercado, o empreendedor imobiliário, evidentemente, ele tem que se adaptar a esse valor, né? E, ao mesmo tempo, garantir sua taxa de lucro, porque o empreendedor privado não está aqui para fazer moradia social sem ganhar dinheiro. Não é isso? Então, ele tem que ganhar ter o lucro dele, né, e reconhecendo que o objetivo das empresas, né, que atuam no Minha Casa Minha Vida é aumentar o seu lucro, né, então, assim, tem duas possibilidades, se eu fosse aqui um empreendedor imobiliário, né, de tentar adaptar os meus custos de produção àquele teto, que é o teto do Minha Casa Minha Vida. Né. Uma primeira ideia, uma primeira necessidade, né, é a questão da terra, né, do preço da terra, de você ou formar um estoque de terra ou escolher uma terra mais barata. Né? Então, isso vai te permitir reduzir um dos componentes do custo, que é o valor da terra.
Um outro componente, né, a própria maneira de produzir, ou seja, as etapas de produção, a qualidade da produção, né, a racionalização do processo produtivo, o material que você vai usar, enfim. Eu sou geógrafo, mas estou há 20 anos trabalhando com arquiteto, então, alguma coisa nesses 20 anos eu aprendi, né? Então, utilização de novas tecnologias, etc., né? Então, uma outra maneira de reduzir os custos, né, é você tentar buscar, quer dizer, empreendimentos em maior escala, né, que, evidentemente, né, vão te dar um lucro maior daquele empreendimento, né? Então, você tem um terreno maior e trabalhar numa escala maior. Isso é uma lógica também de aumentar o seu lucro, né? Agora, qual é a questão, né? E é essa questão que a gente traz para o debate, e depois eu vou mostrar ali alguns 2 ou 3 slides, né? A primeira questão é que a oferta de terra, né, com a dimensão que proporciona produzir o número de unidades que vai garantir o lucro, né, em áreas centrais da cidade, é muito restrita, né? E isso traz um problema, né? Porque, na realidade, a faixa, o teto do 0 a 3 é baixa, né? Se você quiser ter lucro construindo para 0 a 3, você vai ter que ter uma terra, de preferência, um terreno grande, de preferência mais barato, né? Grande e mais barato no centro das cidades é muito difícil, né? E, sobretudo, num contexto, né, que, apesar do Estatuto da Cidade, apesar de a gente ter planos diretores bastante avançados, né, essa discussão da controlar a especulação imobiliária e garantir a função social da propriedade, né, é ainda uma questão para os municípios hoje, enfim, para o planejamento urbano em geral, né? Então, uma questão importante, né, 5 minutos, tá? Vou tentar. Olhar um pouco, aí eu vou passar ali o primeiro slide, né? Olhar um pouco, esse slide mostra alguns dados, né, da nossa pesquisa, né, no número de empreendimentos com aprovações de etapas, né, o total de unidades produzidas, né, e uma discussão importante é se está o número no centro e fora do centro. Não sei se o slide está certo. Não está certo. Bom, enfim, pode passar para o outro. Rapidinho, né, só para entender um pouco, no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, diferentemente do dado de São Paulo, tá? São Paulo, por exemplo, você tem uma evidente concentração de Minha Casa Minha Vida na periferia, né? Olhando, quer dizer, o núcleo da metrópole, a cidade de São Paulo e a região metropolitana, né? No caso do Rio de Janeiro, né, a gente tem um meio a meio, né, nos dados, né? Uma parte, eu estou falando aqui de 0 a 3, tá? Uma parte no centro da metrópole e uma parte no município do Rio de Janeiro e uma parte grande na periferia, Baixada Fluminense, Queimados é um dos municípios que mais recebeu unidades do Minha Casa Minha Vida, né? Qual é a questão? Aonde que eles estão localizados na nossa cidade do Rio de Janeiro? Você diz, então o Rio de Janeiro é bacana, né? É um avançado, está cedendo terra no município para, enfim, para habitação de 0 a 3. Só que a maior parte está na região oeste, na P5, e isso mostra ali os nossos dados. Isso traz uma série de questões, né, desses empreendimentos, de, enfim, distância, casa-trabalho, né, um problema que é a minha área de trabalho, que foi comentada aqui pelo companheiro da Rocinha, né, que é a área que eu trabalho mais, que é a questão de saneamento, né? A P5 não tem rede de esgoto, né? A rede de esgoto está sendo implantada agora por um empreendedor privado, né? Então, isso apagou. Isso é uma questão para a gente pensar. Quer dizer, qual é a infraestrutura que atende
esses projetos, né, localizados, né, nas áreas da cidade. Como é que você associa direito à cidade, entendendo direito à cidade como direito ao transporte, a saneamento, etc., né, a esse direito à moradia dentro da lógica do Minha Casa Minha Vida, né? Uma outra discussão importante, eu acho que a gente traz resultados da nossa pesquisa do Observatório, né, além dessa questão de uma forte periferização das unidades de mais baixa renda do programa, ou seja, você está repetindo políticas habitacionais de outros momentos da história, né, mas agora promovidas pelo setor privado, levando a população mais pobre para a periferia da cidade, né? Uma outra coisa também é a questão da planta mínima, né, que o Toledo comentou aqui sobre a questão das várias possibilidades de, enfim, habitação social, a proposta do plano da Rocinha, né? Mas a planta mínima, né, que é adotada por 0 a 3, né, sala, cozinha, banheiro, circulação, 2 dormitórios, área de serviço, 32 metros quadrados. Tá? É aquela que o nosso atual prefeito inaugurou lá e deu aquela confusão toda, aquele comentário sobre como a senhora ia usar, enfim, os seus aposentos, né? Então, esse tipo de atendimento, né, é uma questão se isso proporciona, e a gente volta à discussão do direito à moradia, do direito à moradia digna, né, se é possível colocar uma família, né, com esse padrão de habitação em 32 metros quadrados, né? 32 de área útil, 37 para casa e apartamento, né? Uma outra questão, né, é a ausência de cidade, ou seja, de equipamentos urbanos, de infraestrutura urbana, etc. E eu vou chamar a atenção para um problema, né, que é um problema rápido, e vou fechar, e vou concluir. Você pode passar ali a outra imagem, por favor? Isso é em Queimados. Tá? A gente desenvolveu uma pesquisa grande, uma pesquisa da União Europeia no município de Queimados. Isso é um conjunto de Queimados que todos conhecem, provavelmente, quem é do Rio de Janeiro, que se chama Val d'Ariosa, né? Queimados foi o município da região metropolitana que mais recebeu unidades do Minha Casa Minha Vida. Só que tem um problema, Queimados não tem água. Enfim, a rede de água não atende o município de Queimados. Queimados tem um distrito industrial da Codim, que tem água, o centro de Queimados tem água, mas todo o entorno onde está sendo construído, onde estão sendo construídas essas unidades, não tem água, né? Então, conversando com o técnico da SEDAI local, ele explicou para a gente o seguinte: não, a gente recebe um apelo de um vereador ou do prefeito, e a gente faz um desvio de água para atender esses conjuntos, e, por outro lado, a SEDAI pede no projeto que você tenha um reservatório que tenha a capacidade de atender até 3 dias sem entrar água, né? Então, é para isso, assim que você licencia esses equipamentos, né? Essa é uma outra questão, né? Como é que você resolve a questão de infraestrutura dentro dos condomínios do Minha Casa Minha Vida, né? Por exemplo, na Zona Oeste, a empresa privada que está atuando lá, ela achou que tinha uma inadimplência muito grande nos condomínios, né? Porque era hidrômetro coletivo. E aí ela resolveu falar: não, a gente deu uma solução bacana, colocamos hidrômetro individual. Ora, a solução bacana não é colocar hidrômetro individual. A solução bacana é dar gratuidade de água para a faixa de 0 a 3 até 20 mil litros cúbicos, porque é o que tem em vários municípios. Uberaba tem isso, entendeu? Então, tudo passa, né, por essa lógica mercantil, né? E como já acabou meu tempo, mas eu estou aqui para o debate, o último slide, né, isso é Val d'Ariosa quando choveu. Então, só para entender um pouco, né, enfim, o que acontece, né, onde está esse debate, né, e eu entendo infraestrutura, transporte, saneamento, etc., equipamentos, escolas, como cidade, né? Então, aonde está a cidade, né, nessa lógica do Minha Casa Minha Vida? É isso. Obrigada pela atenção. Desculpa ter passado meu tempo. Eu queria agradecer a Ana Lúcia, até o rigor aqui no cumprimento do horário, e dizer que
a gente pode aproveitar depois, né, o tempo do nosso convidado da Caixa que não veio, para ter mais tempo para o debate e até, eventualmente, retomar algum tema que qualquer palestrante julgue importante. Então, agora eu queria passar a palavra para a Jurema Constâncio, que está aqui do meu lado, que é a coordenadora da Coordenação União de Moradia. Obrigada. Bom dia, e aí eu vou falar todas e todos, porque até agora eu só ouvi todos, né? Então, a todas nós que estamos aqui, né, presente, né? Eu ouvi a companheira colocando assim, a gente fica meio estressado, né? Fica mais estressado que já está com essa história toda de Minha Casa Minha Vida. Só queria lembrar que Minha Casa Minha Vida ele é de 0 até 1.800, fazendo uma correção, não é 3. A gente fala 3 salários mínimos. Eu estou trabalhando aqui só com análise. Sim, mas é de 0 até 1.800. Só para ajudar a gente no raciocínio. Eu vou tentar. Eu queria também não usar, apesar que a minha grande liderança está aqui no plenário, fez um PowerPoint para mim caprichado, mas eu quero seguir a linha do Toledo, não usar o PowerPoint. Pelo menos para não estar no meio desse PowerPoint, bem lá naquele meio. E eu vou conduzir aqui um pouco da discussão falando do Minha Casa Minha Vida também, entidades. Alguém aqui já ouviu falar do Minha Casa Minha Vida, entidade? Quem já viu, levanta a mão. Escolinha do professor Raimundo, né? Viu? A grande maioria não viu. Acho que esse que é o grande problema do Rio de Janeiro, ou, aliás, do Brasil inteiro. A gente não conhece o programa Minha Casa Minha Vida entidade, onde as famílias se organizam para construir a sua própria moradia. E aí nós lamentamos por não passar o PowerPoint da forma que a gente queria passar, trazendo aqui as fotos de um único. Vou ver se no final eu consigo passar só um pedacinho. Tentar falar e mostrar como é que foi esse programa Minha Casa Minha Vida, entidades desafiado pelo movimento popular. Mas eu quero, antes disso, resgatar um pouco da história e falar que, assim, na verdade, esse processo de mutirão ou de autogestão não é uma coisa nova no Rio de Janeiro, mas, infelizmente, ainda é tratado como se uma coisa que tivesse nascido ontem, né? Nós estamos acompanhando esse projeto, já tem 20 anos que a gente vem construindo moradia popular de baixa renda e casas de qualidade. Não as casas que a prefeitura constrói, não as casas que o governo do Estado constrói. Exatamente ao contrário. A gente deixa para que as pessoas decidam o tamanho, o modelo, qual o tipo de material. Então, acho isso que faz a diferença. Mas essa experiência não é uma experiência que a gente trouxe aqui do Rio de Janeiro. A gente foi buscar essa experiência numa troca no Uruguai com as cooperativas habitacionais do Uruguai. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar, mas alguns já devem ter ouvido falar. E nós trouxemos essa ideia através da União Nacional de São Paulo, e aí assim tem um grupo de pessoas trabalhando. Eu não sei se cadê o companheiro da igreja que estava aqui, o padre? Foi embora? Que eu queria colocar para ele, né? Ele citou na parte da manhã a questão da parceria dos projetos com a Igreja Católica. Acredito que aqui tenha outras igrejas também. Mas, assim, nós já fizemos esse levantamento dentro do quadro da União Nacional. A União, ela sempre vem, esse projeto, ele vem sempre, em quase todos os estados, ele vem puxado pela Igreja Católica. E nós não deixamos de ser mais uma parte dela. Nós somos de uma comunidade eclesial de base, chamada Padre Josimo Jacarepaguá, Cooperativa Xangri-Lá. Alguém já ouviu falar em Xangri-Lá? 3. Pois é, eu sou fundadora, moradora até hoje naquela comunidade, né? Já tem 20 anos de vida, já está precisando de reforma. E aí eu acho que essa parceria com a CAL vai ser bem legal, né? Que a gente pode buscar uma parceria para poder estar reestruturando, de alguma forma, essas cooperativas que estão se acabando. E a gente aprendeu a fazer o caminho das pedras e a gente não quis parar mais, né? Então, nesse primeiro momento, nós tivemos uma parceria, tivemos e ainda temos uma parceria com a Fundação Bento Rubião, foi quem nos assessorou no primeiro momento. E acho que, devido a tanta necessidade, tanta gente, né,
e tanta gente solta que a gente não consegue juntar para trabalhar, para criar uma assessoria coesa, para que possa dar retorno para os movimentos, a gente acaba, muitas das vezes, ficando muito fragmentado. E aí vem para a mão da prefeitura, ou vem para a discussão da prefeitura, do governo de estado, e diz assim, olha, entidade, para mim, é centro espírita. Eu não conheço. Tá? Entidade, para mim, é coisa de outro mundo. Se não tem assessoria, não tem projeto. E a gente mostra que não é. A gente faz projeto buscando os amigos. Por exemplo, hoje nós temos a assessoria de uma companheira que foi militante há muito tempo, continua militando. Eu não vou colocar o nome, porque eu não sei se ela me permite, né, colocar o nome, mas que está assessorando o movimento de moradia na área social, que nós também, enquanto movimento, fazemos muito isso, mas está assessorando os movimentos sociais para que a gente consiga dar continuidade, porque não está sendo fácil. E aí é lamentável a gente não ter aqui o pessoal da Caixa Econômica, né? Por que será? Eis a pergunta. Por que será? Né? Então, assim, é triste a gente não ter ninguém para que a gente pudesse debater esse papel, né? De que é esse pós-obra, principalmente, que é um negócio que ninguém conhece, ninguém viu. E aí eu queria que a Caixa me dissesse aonde foi feito. Porque eu queria aprender com a Caixa. Porque em lugar nenhum do mundo eu vi dizer que tivesse pós-obra de Caixa Econômica. Se ela não faz no início, não faz no meio, como é que vai fazer no fim? Não vai fazer, né? Então, mas vamos deixar rolar, porque eles não estão aqui para se defender, é chato, é feio, né? Falar da pessoa quando não está presente. Mas, voltando aqui à questão das moradia popular, a companheira colocou também algumas experiências, por exemplo, em São Paulo. A gente tem uma experiência aí de mais de quase 30 anos em São Paulo, desde o governo da Erundina, quando a Erundina foi do PT, que lançou o primeiro projeto de habitação popular, por mutirão em São Paulo, que deu certo, e aí eles continuaram na caminhada. E como o povo diz, carioca é muito preguiçoso, não quer trabalhar, quer tudo pronto. Nós demos uma estacionada, e eu não vou negar, não. Demos uma estacionada, não continuamos. Então, hoje, tem esse perfil de que, no Rio de Janeiro, nós só temos, salve a memória, Minha Casa Minha Vida entidade, construção, que é o Grupo Esperança. Tem outro, companheiro? Tem outro? Manuel Congo não é construção. É requalificação. Então, temos um e um. A gente tem um aprovado, mas que o dinheiro não saiu. Exatamente. Mariana Crioula. E aí, assim, eu vou citar aqui depois alguns, se me permitirem o tempo, depois, eu vou citar alguns projetos nossos que estão parados por aí. Tá? E que, provavelmente, nós não vamos dar continuidade se a gente continuar parado, sentado de braço cruzado. Que aí a gente costuma dizer o seguinte, olha, a luta não continua, a luta começa agora. Para nós, entidade, começa agora. E aí eu vi o Martins colocando, alguém perguntou, a entidade lá da Rocinha tem CNPJ? Aí o Martins respondeu, muito bem claro, não, porque nós não estamos preocupados com isso. Esse também era a nossa fala, Martins. Essa também era a nossa fala. Mas chegou um momento que ou o movimento ele cria seu CNPJ, ou a gente vai ficar na mão da prefeitura, ou na mão das empreiteiras, fazendo o que eles queriam, ou o que eles querem, e aí nós temos que buscar trabalhar mais tranquilo. A gente mesmo ter direito a pegar esse dinheiro que é nosso e a gente distribuir ele, trabalhar ele da forma que a gente imagina. E da forma que a gente imagina é sentar numa plenária com todas as famílias que decidem o que ela quer, que é o contrário do que acontece no programa Minha Casa Minha Vida Normal. Porque ninguém se espantou quando eu falei normal, porque a Caixa Econômica ela trata assim, né? É o Minha Casa Minha Vida Normal e vocês aí eu não sei. Né? Nós somos anormais. Então, quando a companheira... E aí eu vou sempre usar, porque eu gosto muito de pegar um pouco da fala do outro para a gente juntar o raciocínio. A companheira colocou aqui o tamanho da metragem, né, das casas. A nossa Casa de Esperança, eu tenho algumas testemunhas aqui, tá? Tem 50 metros quadrados de área construída e mais 50 de terreno. Com R$ 43 mil. Ao lado tem um prédio
que, se eu não me engano, é 37 metros quadrados do apartamento, com essa mesma questão da água, que foi 75 mil. Do lado. Por exemplo, nós fomos obrigados a colocar a medida compensatória, 284 árvores. Fizemos um trabalho com a comunidade, cada família plantou 2 árvores frutíferas, não é qualquer uma, frutífera nas suas frentes de casa, e atrás já ficou com um pedacinho de terreno para fazer as hortas. Então, quem quis, quem gosta, fez a sua horta lá. Então, assim, é muito chato você falar só de você, né? Só do seu projeto, porque a gente não tem outro. Aí, é isso que mata, gente. Chegou aqui 5 minutos, a gente não falou nem metade. E aí, eu queria... Cadê o companheirinho que estava lá Cadê o companheirinho lá do PowerPoint? Você podia passar para mim aí, meu anjo, por favor, as últimas fotos. Tem umas fotos lá no final. Pegar só as fotos, por favor. Que eu não sei nem se vai... Acho que tem uma foto do grupo... Você conseguiu achar? Jurema. É Cal 3. Isso. Pode passando todas essas... Olha só, a trabalheira que a minha companheira fez e eu não... Eu achei que eu ia me dar... Eu tenho 1 hora para me falar. Pode passar, por favor? Pode passando, que aí a gente pega... Mas o que eu vou fazer? Como eu não vou poder participar das outras próximas oficinas, eu vou deixar vai deixar aqui e depois a gente tenta ver como é que repassa para vocês. Pode passar. Se alguém tiver interesse, pode passar. Mas a gente pegar lá no... Aí são... porque daqui para me ver é horrível. Eu vou tentar chegar aqui da ponta para mim tentar enxergar. A gente vai ficando com uma idade, né? Aí a vista vai ficando cansada. Mas aqui, eu não posso cair lá embaixo, né? Aqui são a organização dos mutirões, né? Com plenárias. Aqui essa primeira foto é plenária e a outra ali me parece que também é alguma reunião, alguma atividade. Pode passar, que essa foto não é nossa. Aqui é o Grupo Esperança. Essa foto aqui é nossa, né? Então, a gente tem vários projetos que a gente vai estar apresentando rapidinho, mas vocês olham o tamanho da casa, olham a qualidade das casas, e aí... Acabou? Morreu? Volte aí, por favor. O tamanho das casas. E aí, assim, gente, o interessante dessa questão da autogestão é que 80%, e isso aqui não é só no Grupo Esperança, não. Isso é um levantamento que nós já fizemos em relação aos nossos projetos de moradia, 80% são mão de obra de mulheres. São as mulheres que trabalham. As mulheres participam de reunião, as mulheres é que vão para o enfrentamento, tiver que ir, as mulheres vão para o canteiro de obra. E tem aquelas que escondem, né? Aqui debaixo da cama, se o marido debaixo da mesa. E aí o cara só aparece quando é para se mudar. Então, esse é um trabalho que a gente tem muito grande, tem que fazer com essas pessoas para elas entenderem, né? Que lugar de marido é estar na reunião, é estar no mutirão, não é só entrar nas casas para poder depois morar. Pode passar aí, companheiro, por favor. Pode passar. Aqui são os nossos atos, né? Que parece que não tem união, que não faz nada, mas são atos nossos em Brasília, exatamente para a liberação ou de recursos para casa ou para de terreno, porque a companheira colocou a questão do terreno, companheira. E nós temos aqui, eu vou passar rapidinho, tá, se me permitir, quais são os projetos que nós temos e com áreas do governo federal. Tá? Pode passar. Ó, mais um ato, que aí aqui é a Central do Movimento Popular, que é a CMP, deve ter o Manuel Congo, deve estar aqui no meio também, porque é o Movimento Nacional de Luta, pode passar. Aí vocês estão vendo aqui. Essa aqui é mais uma das cooperativas que nós construímos. Essa de cá é aqui, a branca, é Xangri-Lá, onde eu moro, que essa foto é mais recente hoje, é aquilo que eu falei, está precisando de reforma. E aquela pequena, outra lá colorida, é a cooperativa Herbert de Souza, da época do Betinho, né, do falecido Betinho, que a gente entregou. São 20 moradias com 48 metros quadrados, num terreno com 600 metros. Tá? Então, pode passar, por favor. Aqui é uma outra cooperativa, que é em São Gonçalo, a Ipiíba, São Gonçalo. Pode passar? Aqui é o projeto nosso, que aí já começa a entrar a lista dos nossos projetos novos, que é o aqui da Gamboa, que é num terreno do governo, ali perto da Cidade do Samba. Isso.
A via binária já passa ali, que nos comeu um pedaço de terreno. Aliás, cada projeto nosso, a prefeitura leva alguma coisa. Aí foi um terreno, um pedaço de terreno. Pode passar. Aqui já é projeto. Vocês estão conseguindo ver daí? São Paulo, está vendo? Ó. Então, assim, São Paulo está tão mais adiantado na nossa frente que a gente ainda está construindo casas, né? Eles lá estão nos prédios já. Tem prédios aqui assim, enormes que a gente vai passar e vai mostrar. Pode passar, por favor. Aqui são os momentos de creche, porque as mães precisam trabalhar no mutirão e não tem como levar seus filhos, a gente sempre monta uma creche no local. E aí tem uma creche municipal ali, ó, que já utiliza também o espaço. Pode passar. Aqui, esse projeto é de... Cadê? É São Paulo. Na época da Erundina, esse aqui. Tinha outra foto também, eu não sei se você colocou essa. Pode passar. Passou já? Aqui é Minas Gerais, Ipatinga, projetos também da União, a União de Moradia, não é a União Nacional, a União Federal. Pode passar. Esse aqui é Caldas Novas? Não, é São Paulo, porque tem um Caldas Novas bem parecido. São Paulo, pode passar. São Paulo. Eu quero ver aquele bonitão que tem lá novo. Esse aí, ó. Olha o tamanho disso construído por mutirão. E autogestão. Né? Então, assim, a gente não está... Começando agora, é quase 30 anos de praia e ainda tem gente que não nos reconhece. Né? Mas aqui já estão pedindo para me concluir, infelizmente. Eu não sei se eu consegui concluir, falar... Quer dizer, na verdade, eu não falei tudo que eu queria, mas, como o tempo aqui é limitado, depois eu volto e falo mais um pouquinho. Bom, queria agradecer a Jurema também pela compreensão aí do controle do tempo. E, mais uma vez, colocar que a gente pode aproveitar o tempo restante também para expandir esse debate. Eu passo a palavra agora, então, para Eliane de Souza Oliveira, que é advogada da Pastoral de Favelas, que vai ter 10 minutos para fazer seus comentários. Boa tarde a todos e todas. É um prazer muito grande de estar aqui, né, representando a Pastoral de Favelas, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, que já trabalha há 39 anos nos processos de remoção no Rio de Janeiro. A Ana Lúcia, né, ela falou um pouquinho sobre o programa Minha Casa Minha Vida, e, infelizmente, eu tenho muitas críticas em relação a esse programa, que poderia dar certo, mas não dá por causa de grandes fatores, né, como ela mesma colocou. Então, assim, eu só queria ressaltar que esses empreendimentos, né, as empreiteiras, eles escolhem esses locais onde serão implantados, né, esses prédios, esses conjuntos, justamente longe da cidade, na periferia, na Zona Oeste, né, que realmente não satisfazem os direitos, não são nem necessidades, eu acho que são mais direitos das pessoas em morar em locais que têm saúde, né, escola, trabalho. Infelizmente, esses projetos eles são feitos para tirar o pobre da cidade. Né? Não há o cumprimento do Estatuto da Cidade, né, que prevê a desapropriação de um imóvel que não cumpre a função social. Então, se a gente tem vários prédios dentro das cidades que não são utilizados, que ficam lá só para lucro futuro, eles podem ser desapropriados. Então, a gente pode mudar essa realidade desse projeto. Como ela falou, esses projetos ele protege mais os interesses do setor privado e não da sociedade. Porque você construir prédios, né, como ela falou, em torno de 32 metros quadrados, no valor de 40 mil, para essa empreiteira ter lucro, ela tem que criar grandes demandas de construção. E isso vai fazer com que essas construções sejam o quê? Ruins, precárias. Né? Nós temos aí várias, ela mostrou uma, né, de alagamentos do primeiro andar, em Cosme. 75. Desculpa, é 75 mil agora.
Então, nós temos em Maricá, não sei se vocês lembram, aquela inundação total, as famílias do primeiro andar perderam tudo e não conseguiam nem entrar nem sair de suas casas. Né? Que projeto é esse? Né? Como o CAL está aqui se disponibilizando, né, para a gente valorizar os projetos. Então, essa iniciativa aqui realmente é muito importante. E, infelizmente, desde o PAC de 2007, a gente vê a fragilidade do município em lidar, né, com esses projetos, com executar essas obras, que eu acho que poderia ser feito, se quisessem. Né? E um detalhe que eu quero muito ressaltar aqui, que a Pastoral de Favelas ela trabalhava muito com as remoções, né, pré-remoção. Agora a gente está tendo que trabalhar com pós-remoção, de colocação dessas famílias, desses projetos longe. Né? Eles vão para lá sem nenhuma estrutura, né, sem luz, sem água, não sabem como lidar com os condomínios, né, o rateamento entre eles, para limpeza, como isso vai ser feito. Então, o que acontece? Eles são jogados lá e o poder paralelo domina e tira eles de suas casas. Né? Eu tive uma vez lá em Campo Grande, eu tive que entrar num programa desse lá, no conjunto, eu tive que entrar com moradores, porque senão não conseguiria entrar na Estrada dos Caboclos. O próprio morador não entra após as 22 horas. O morador que trabalha em shopping, ele não pode voltar para casa para dormir. Então, quer dizer, cadê o projeto disso tudo? Né? O Ministério da Cidade está aí, o Estatuto, o Conselho Gestor. Né? Temos que arrumar um jeito de realmente isso tudo funcionar. Em relação à habitação do interesse social, né, que a Jurema falou um pouquinho, eu queria só ressaltar para vocês que o problema não é de hoje, mas é urgente. Né? O Estatuto regula a função social da propriedade, e temos aqui, eu queria ressaltar, que a Lei 11.888, de 2008, que eu acho que está ligado diretamente aos arquitetos, que a gente deveria implantar isso, que é assistência técnica pública gratuita, né? Que eu acho que esse é de interesse fundamental dos arquitetos. Por favor, vamos tentar fazer com que essa lei seja implementada para que vocês consigam trabalhar com moradias dignas, né? Fazendo realmente com que elas funcionam. Né? A gente tem que tentar valorizar aí, tentar o Estado, fazer com que os profissionais arquitetos, capacitando a eles para trabalhar com a moradia de interesse social, que é a moradia do pobre. Infelizmente, a gente não vê isso. Né? Uma coisa que eu acho que a gente tem que botar isso claro, as políticas públicas, principalmente ligadas à moradia do pobre, têm que sair do papel e transformar em benefício aos mais carentes. Né? Com iniciativas iguais a essas aqui do CAL, eu acho que a gente pode reunir forças que iremos mudar a realidade atual. Bom, eu queria agradecer também a Eliane, também um cumprimento rigoroso aí do horário. Dizer que tem duas perguntas que foram encaminhadas à mesa, uma pelo Augusto César Alves, do CAU-RJ, e ele que encaminha para a Ana Lúcia Brito, se ela pode falar sobre quantos Minha Casa Minha Vida entidades existem em andamento ou contratados no Rio de Janeiro e onde estão localizados. Quem é o autor da pergunta? Não sei. Tá aí. Oi, tudo bem? É o seguinte, eu, sinceramente, sou péssima de números e eu não tenho esses números aqui na minha cabeça. Mas, se você entrar na pesquisa do Observatório, a gente tem esses dados até o que foi contratado em 2013. Tá? Na realidade, quem deveria dar essa informação para você correta e precisa era o companheiro da Caixa Econômica, que deveria estar aqui nesse debate, mas que, infelizmente, por algum motivo
que eu desconheço, não compareceu. Né? Então, mas de todo jeito, assim, o universo que eu conheço melhor, que é o universo da região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente tem um equilíbrio. A gente tinha mais ou menos contratados e construídos, se não me engano, 23 empreendimentos no município do Rio de Janeiro e mais ou menos 23 na periferia metropolitana, ou seja, tinha um certo equilíbrio com a variedade 22 e 23, com a variedade do número de unidades, né? Considerando enfim, o total do que foi feito nessa. E só assim, pegando uma carona aqui na fala da Jurema, na realidade, eu enfatizei a faixa de 0 a 3 salários mínimos, não porque eu acho que alguém que ganhe mais de 3 salários mínimos está bem de vida, enfim, e podendo, enfim, adquirir moradia no mercado imobiliário. Porque nessa faixa de 0 a 3 é onde está o déficit mais importante de moradia. Né? E, para essa faixa, que eu acho que a gente tem que pensar soluções de projeto. Né? Então, soluções de projeto, soluções de programa, né? Voltar a trazer de volta o Minha Casa Minha Vida Entidades. Assim, a gente está assessorando o Menelê, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, num terreno, né, que é em Duque de Caxias, São Bento, né, ocupação Solano Trindade. E aí é legal aqui falar, porque depois vai ter um debate, assim, só pegando aqui, que o nosso colega não está aqui, que vou usar a palavra. Né, a gente é um projeto de extensão da UFRJ, né, do ProURB, do IPUR, e que a gente está levando as nossas aulas para o campo, para a ocupação Solano Trindade. Por exemplo, a aula de técnicas construtivas é dada por um professor da FAO, Fernando Minto, ela é dada no canteiro de obras, ela é dada lá. Né? A gente está lá todas as semanas, todas as quintas-feiras. Tem assim muito aluno. A gente não dá conta dos alunos que querem se inscrever para participar do projeto de graça, né? Mesmo sem bolsa de iniciação científica, porque, aliás, esse governo cortou várias bolsas de iniciação científica. Mas, enfim, é uma experiência super bacana de construir com eles, e eu acho que as universidades, em geral, devem se abrir para essa discussão, que é um dos temas aqui, que é a assessoria. Né? Então, é para dizer que a universidade tem que cumprir o seu papel social, que é esse, né? De assessoria aos movimentos sociais e de assessoria a esse tipo de projeto. Na sequência, tem uma pergunta aqui do Luiz Fernando Valverde, que eu acho que mais é uma consulta à mesa, né, a todos os integrantes, que ele afirma que, recentemente, o CAU-BR aprovou a destinação de 2% do seu orçamento para assistência técnica à habitação de interesse social. Ele pergunta qual é, para os membros da mesa, a melhor forma de direcionar esses recursos. Vou perguntar para... Eu até tinha colocado aqui a questão da assessoria, né, para a gente falar melhor dessa questão, que acabou que eu não abordei muito na minha fala. Né, porque qual é a grande dificuldade nossa hoje? É exatamente ter assessoria. Eu acho que essa disponibilidade que o CAU faz, desses 2%, acho que isso aí vai ajudar muito. Né? Agora, para isso acontecer, a gente precisa sentar. Acho que é uma proposta que o movimento está fazendo, a União está fazendo aqui, a gente sentar e ver qual é o tipo de assessoria, de que forma que nós vamos trabalhar. Porque, senão, daqui a pouco vai ter movimentos disputando a tapa esses 2%. Então, eu acho que a gente precisa juntar essas entidades que estão construindo e, aí sim, a gente pensar de que forma utilizar esse recurso. Né? Porque hoje você tem a necessidade de arquiteto, de engenheiro, de, sei lá, de assistente social. E uma coisa que a gente vem pensando muito é a gente ter os nossos mutirões, ou antes do mutirão, a gente ter psicólogos para trabalhar. Porque tem vindo uma demanda muito grande devido a essa crise toda, essa história toda que nós estamos passando. O social, ele, muitas das vezes, ele não consegue atender a necessidade que a família tem mais profunda. Então, a gente depara com isso todo dia, a todo momento. E aí, assim, desde a briga do marido com a mulher, até o vizinho que bate no outro, que eles querem que a gente resolva. E não é bem assim. Agora, para viver coletivamente, a gente precisa estar dando um retorno, porque o nosso papel
é trabalhar. Por isso que nós fazemos diferencial da prefeitura, é porque nós fazemos a preparação, ou melhor, capacitamos, resgatamos cidadania dessas pessoas que já perderam há muito tempo. Então, é um trabalho muito bonito, mas muito dolorido também. E aí a gente precisa, sim, de apoio, mas desde que a gente sente as entidades e vamos pensar como vai ser gerido esse recurso. Eu acho que com a fala da Jurema, ela responde também à pergunta do Edivaldo Cabral, do SARGE. Tá? Eu tenho aqui uma questão do Jerônimo Leitão, da Universidade Federal Fluminense, que pergunta para a mesa, e aí eu vou pedir para a Eliane ver esse assunto. Não é surpreendente que os conjuntos habitacionais construídos durante a ditadura sejam tão semelhantes aos produzidos por um governo democrático e progressista, porque são repetidos os mesmos erros. Eu afirmaria para o Jerônimo que a gente fez uma pesquisa na Secretaria de Habitação, usando dados do BNH, e eu poderia afirmar que eram melhores do que o Minha Casa Minha Vida, né? Comparando duas amostras, uma do BNH e outra dos primeiros projetos apresentados à Prefeitura logo no início do programa. Mas eu queria passar, então, para a Eliane. Eu já ia falar exatamente sobre isso, que na época da criação do BNH, né, da ditadura militar, criou-se casas padronizadas, fazendo com que os moradores se sentissem excluídos, né? Então, esse era um ponto que eu ia realmente até comentar, e não deu tempo. Então, eu acho assim, o tipo de padronização desse programa, ele afasta as pessoas, né? Elas não se sentem incluídas, e a gente tem que ter inclusão social, né? Então, eu acho que pode ter sido um pouco melhor na época do BNH, mas hoje eu vejo muito ruim, porque eu acompanho as construções, né? Lá em Cosmo, rachaduras imensas em todas as unidades, né? Então, eu acho que, realmente, os conjuntos habitacionais eles devem ser repensados e, principalmente, ter assessoria do CAU, do CREA, nesses planejamentos. Tá bom? Bom, obrigado. Eu acho que com essas falas também a gente atendeu aqui a questão do Arthur sobre a questão dos padrões, né, da padronização que o Minha Casa Minha Vida impõe. Então, tendo em vista que já estão me cobrando aqui, eu cobro, mas também sou cobrado, da conclusão dos trabalhos, eu queria agradecer, então, a Ana Lúcia Brito, a Jurema e a Eliane a participação nessa mesa e dizer que, eventualmente, alguma questão não respondida vai ser tratada. Tinha até um bilhete aqui dizendo o que eu devia de falar, mas eu acho que eu perdi o bilhete. Mas, de qualquer maneira, as perguntas não serão esquecidas nem perdidas, serão debatidas, eu acho que terça-feira, num evento em terça-feira aqui. É isso mesmo, né? Então, tá bom. Então, eu queria agradecer também a todas e todos, muito bem lembrada pela Jurema, a presença aqui. Espero que tenha sido bastante, acho que foi bastante produtivo esse nosso encontro aqui. Um abraço a todos.